A estrada de terra vermelha se estendia como uma cicatriz pelo interior do Paraná. Samuel Vilar observava pela janela do carro enquanto seu motorista, Cláudio, desviava dos buracos mais profundos. Aos 42 anos, Samuel havia construído um império no ramo de exportações agrícolas, mas raramente voltava para aquela região onde tudo começou. As terras que pertenciam ao seu avô Vicente ficaram abandonadas por quase 3 décadas, desde a morte do velho. Agora, com uma proposta milionária de uma empresa de reflorestamento sobre a mesa, ele precisava avaliar pessoalmente o que restava daquela propriedade de 120 hectares. O céu estava carregado naquela tarde de março. Nuvens cinzentas se acumulavam no horizonte, prometendo chuva forte para o final do dia. Samuel ajeitou o relógio de pulso suíço e respirou fundo. Não tinha boas lembranças daquele lugar. Quando criança, passava os verões ali, mas as férias eram sempre tensas. Seu avô era um homem duro, de poucas palavras e muitos segredos. A família inteira sabia que Vicente Vilar havia feito fortuna rapidamente nos anos 70, mas ninguém perguntava como. O portão de ferro enferrujado rangeu ao ser aberto. Cláudio teve que descer para destrancar o cadeado corroído pelo tempo. A propriedade estava irreconhecível. O que antes eram pastos verdes agora era um mar de mato alto, arbustos espinhosos e árvores que cresciam selvagens. A antiga casa-sede, que Samuel lembrava como imponente, estava parcialmente destruída. O telhado havia cedido em vários pontos e trepadeiras cobriam as paredes de tijolo aparente. Samuel desceu do carro e sentiu a umidade da terra sob os sapatos italianos. O cheiro de vegetação em decomposição, misturado com terra molhada, invadiu suas narinas. Ele caminhou até a varanda da casa, observando os degraus de madeira apodrecida. Seria perigoso entrar ali. Decidiu contornar a construção, avaliando mentalmente quanto custaria uma demolição completa. Foi quando ouviu um barulho sutil, quase imperceptível, como o estalido de um galho sendo pisado. Samuel parou imediatamente, todos os seus sentidos em alerta. Cláudio ainda estava no carro, verificando algo no celular. Samuel olhou para os lados, tentando identificar a origem do som. Nada, apenas o vento balançando as folhagens altas. Ele continuou andando, circundando a propriedade. Ao fundo, onde antes ficavam os galpões de armazenamento, notou algo estranho. Uma das construções, que deveria estar tão destruída quanto a casa principal, parecia diferente. O telhado estava remendado com lonas azuis amarradas com cordas. Havia marcas recentes no chão, trilhas abertas no mato que levavam até a porta lateral. O coração de Samuel acelerou. Invasores. Provavelmente sem teto, usando a propriedade abandonada como abrigo. Ele já havia lidado com situações semelhantes em outras terras que administrava. O procedimento padrão era acionar a polícia e iniciar um processo de reintegração de posse. Mas algo o fez hesitar. Ele se aproximou do galpão em silêncio, pisando com cuidado para não fazer barulho. A porta estava entreaberta. Por uma fresta conseguiu ver o interior. Havia luz, não de eletricidade, mas de velas e lanternas a pilha. Roupas estendidas em varais improvisados, caixotes organizados como móveis. E então ele viu. Uma mulher jovem, provavelmente na faixa dos 30 anos, estava sentada em um colchão fino no chão, costurando algo à mão. Seu rosto era magro, marcado pelo cansaço, mas havia uma beleza serena em seus traços. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque desalinhado. Ela vestia roupas simples e limpas, apesar de claramente gastas pelo tempo. Ao lado dela, 3 crianças. Um menino de uns 8 anos lia em voz baixa para os menores. Uma menina de aproximadamente 5 anos e outro menino que não devia ter mais que 3. Todos estavam limpos, bem cuidados dentro das circunstâncias. A cena tinha algo de surreal. Ordem e delicadeza em meio ao abandono completo. Samuel recuou um passo, sem saber exatamente o que fazer.
Seu movimento fez a porta ranger levemente. A reação da mulher foi instantânea e aterrorizante. Ela se levantou de um salto, pegou as 3 crianças e as empurrou para trás dela, posicionando-se como um escudo humano. Seu rosto, antes sereno, transformou-se em pura expressão de pânico. Não era medo de um estranho. Era terror absoluto de alguém que esperava ser encontrada. Samuel ergueu as mãos imediatamente numa postura de rendição. Calma, por favor. Eu não vou machucá-la, disse, mantendo a voz baixa e controlada. Sou o dono desta terra. Meu nome é Samuel Villar. A mulher não respondeu. Seus olhos, castanhos e profundos, analisavam cada movimento dele, calculando distâncias, procurando saídas. As crianças se agarravam às suas pernas, completamente silenciosas. Samuel percebeu que elas haviam sido treinadas para aquilo, para não fazer barulho, para se esconder. Escute, continuou ele, falando devagar. Eu não chamei a polícia. Não vou chamar. Só quero entender o que está acontecendo aqui. A mulher finalmente falou, sua voz rouca de tanto silêncio forçado. Nós não estamos roubando nada. Não mexemos em nada da propriedade. Só precisávamos de um lugar. Só por um tempo. Samuel notou que ela não se desculpou por estar ali. Não implorou para ficar. Havia dignidade em sua postura, mesmo no desespero. Isso o intrigou. Quanto tempo vocês estão aqui? 6 meses, respondeu ela, após hesitar. Talvez 7. Samuel engoliu seco. 6 meses, vivendo em um galpão abandonado, escondida com 3 crianças pequenas. O inverno havia sido rigoroso naquela região. Ele olhou ao redor do espaço improvisado e viu cobertores finos, um fogareiro pequeno, garrafas de água reutilizadas, sobrevivência básica. E os pais das crianças? A mulher apertou os lábios, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu sou a mãe deles. A resposta foi evasiva. Samuel percebeu que ela não havia mencionado um pai. Não havia mencionado ninguém além dela mesma. O menino mais velho puxou discretamente a barra da blusa da mãe, sussurrando algo que Samuel não conseguiu ouvir. Ela negou com a cabeça suavemente. Vocês estão fugindo de alguém, disse Samuel, não como pergunta, mas como constatação. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. A chuva começou a cair naquele momento, primeiro como gotas esparsas, depois como um dilúvio. O barulho ensurdecedor da água batendo no telhado de zinco remendado preencheu o espaço. Samuel olhou para cima, vendo as lonas azuis se encherem de água, formando bolsões perigosos que poderiam ceder a qualquer momento. Esse galpão não é seguro, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. É o que temos, respondeu a mulher, erguendo o queixo com orgulho ferido. Samuel respirou fundo. Toda a sua lógica empresarial gritava para ele resolver aquilo da forma mais simples. Oferecer dinheiro para que partissem, acionar assistência social, talvez até a polícia se houvesse algo criminal envolvido. Mas algo naqueles olhos da mulher, no jeito como as crianças se escondiam em silêncio absoluto, no medo real e palpável que emanava deles, o fez pausar. Como você se chama? Perguntou ele. Ela hesitou novamente, como se até seu nome fosse um segredo perigoso. Evelyn. Evelyn Duarte. E eles? Samuel apontou gentilmente para as crianças. Miguel, Sofia e Cauã, disse ela, tocando a cabeça de cada um enquanto falava. Samuel assentiu. A chuva agora caía com tanta força que ele mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Precisava tomar uma decisão, mas não ali, não naquele momento. Ele tirou a carteira do bolso e separou algumas notas de R$ 100. Estendeu o dinheiro para Evelyn. Tome, para comida pelo menos. Ela olhou para o dinheiro, depois para ele, e finalmente negou com a cabeça. Não preciso de caridade. Não é caridade, disse Samuel, surpreso com a própria paciência. É um adiantamento. Adiantamento de quê? Ainda não sei, admitiu ele. Mas vou voltar amanhã. Precisamos conversar direito.
Evelyn não pegou o dinheiro. Samuel deixou as notas sobre uma caixa próxima à porta e recuou. Antes de sair, olhou mais uma vez para aquela cena impossível. Uma mulher e 3 crianças vivendo nas sombras, escondidas do mundo em uma terra que ele nem sabia que ainda fiscalizava. Quando chegou ao carro, completamente encharcado, Cláudio o olhou surpreso. "Tudo bem, Dr. Samuel? Encontrou algum problema?" Samuel olhou pelo retrovisor, vendo o galpão ao longe quase invisível sob a cortina de chuva. "Sim", respondeu, sem saber exatamente como explicar. "Encontrei um problema muito grande. Samuel não conseguiu dormir naquela noite. Estava hospedado em um hotel modesto na cidade vizinha, a 50 quilômetros da propriedade. Deitado na cama, fitava o teto enquanto sua mente processava o que havia visto. Uma mulher e 3 crianças, escondidas, com medo de serem encontradas. Não era só pobreza, era fuga ativa. Mas de quem? E por quê? Ele pegou o laptop e começou a pesquisar. Procurou pelo nome Evelyn Duarte nas redes sociais, em registros públicos, notícias locais. Nada. Absolutamente nada. Era como se ela não existisse, ou tivesse sido apagada deliberadamente. Isso não era normal. Mesmo pessoas em situação de rua deixavam rastros digitais eventualmente. Por volta das 3 da manhã, Samuel tomou uma decisão. Cancelou sua reunião em São Paulo para o dia seguinte e instruiu Cláudio a comprar suprimentos. Alimentos não perecíveis, cobertores térmicos, um aquecedor elétrico portátil, produtos de higiene, roupas infantis em vários tamanhos. Cláudio não questionou, mas seu olhar confuso deixava claro que não entendia o que estava acontecendo. Às 8 da manhã, eles estavam de volta à propriedade. O céu havia clareado após a tempestade, e o cheiro de terra molhada perfumava o ar. Samuel carregava 2 sacolas pesadas enquanto caminhava até o galpão. Desta vez, bateu na porta antes de entrar. Houve movimento interno rápido, sussurros urgentes. Então, a voz de Evelyn, tensa. "Quem é?" "Sou eu, Samuel Vilar. Trouxe algumas coisas." A porta se abriu devagar. Evelyn estava com a mesma roupa do dia anterior, mas havia lavado o rosto e prendido melhor os cabelos. As crianças estavam atrás dela, observando com olhos grandes e curiosos. "Eu disse que não preciso de caridade", começou ela, mas Samuel a interrompeu gentilmente. "E eu disse que não é caridade, é bom senso. Está fazendo 8 graus à noite aqui. As crianças precisam se manter aquecidas." Ele entrou sem pedir permissão, colocando as sacolas no chão. Miguel, o menino mais velho, se aproximou timidamente olhando para dentro de uma das bolsas. Samuel viu seus olhos brilharem ao ver pacotes de biscoito e caixas de suco. "Pode pegar", disse Samuel, sorrindo para o garoto. Miguel olhou para a mãe, que hesitou antes de acenar com a cabeça. Em segundos, as 3 crianças estavam explorando as sacolas com a empolgação contida de quem não via abundância há muito tempo. Evelyn observava a cena com uma mistura de gratidão e vergonha no rosto. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Samuel sentou-se em uma caixa velha, mantendo distância respeitosa. "Porque encontrei uma mulher e 3 crianças vivendo em condições desumanas em uma propriedade minha. Se eu não fizer nada, me torno parte do problema. Você não nos conhece, não deve nada para nós." "Não, não devo. Mas isso não significa que devo fingir que não vi." Evelyn sentou-se no colchão fino, observando as crianças dividirem um pacote de biscoitos de chocolate. Sofia, a menina, mordeu um biscoito e sorriu, um raio de pura alegria infantil que contrastava violentamente com a atmosfera de medo que permeava aquele lugar. "Você disse que está aqui há 6 ou 7 meses, começou Samuel, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas não me disse de onde veio, ou de quem está fugindo." Evelyn fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Você não vai entender. Ninguém entende. E tente me explicar."
Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, respirando fundo, como se preparando para mergulhar em águas profundas. Eu vim de Foz do Iguaçu. O pai das crianças, se chamava Rafael. Nós não éramos casados, mas vivíamos juntos há 9 anos. Ele era eletricista, trabalhava por conta própria, ganhava bem. Éramos felizes. Ela fez uma pausa, a dor evidente em sua voz. Miguel parou de comer e veio sentar ao lado dela, encostando a cabeça em seu ombro. Era um gesto automático de conforto mútuo. Há 2 anos, Rafael começou a fazer uns trabalhos diferentes. Reformas elétricas em propriedades rurais grandes, empresas. Ele não falava muito sobre os clientes, mas o dinheiro estava bom. Muito bom. Conseguimos quitar dívidas, comprar coisas para as crianças. Eu achei que finalmente estávamos nos estabilizando. Samuel ouvia em silêncio absoluto, percebendo que cada palavra custava um esforço imenso para ela. Até que um dia ele chegou em casa. Diferente, assustado. Disse que tinha visto algo que não deveria ter visto. Documentos em uma das propriedades onde trabalhou. Papéis antigos, registros de compra e venda de terras, nomes, assinaturas. Ele fotografou tudo sem que ninguém percebesse porque achou estranho que documentos tão importantes estivessem jogados em uma sala que ele foi consertar a fiação. O coração de Samuel começou a bater mais forte, um pressentimento desconfortável crescendo em seu peito. Rafael passou semanas pesquisando sobre aqueles documentos. Descobriu que várias famílias haviam perdido suas terras nos anos 70 e 80. Expulsões violentas, documentos falsificados, intimidação. As famílias foram embora com medo, sem questionar, e as terras foram parar nas mãos de poucas pessoas. Pessoas influentes. Evelyn olhou diretamente para Samuel, seus olhos penetrantes. Uma dessas pessoas era Vicente Vilar. O nome do avô saindo da boca dela foi como um soco no estômago de Samuel. Ele sentiu o ar faltar em seus pulmões por um segundo. "Meu avô?", conseguiu dizer, sua voz rouca. Rafael descobriu que esta propriedade onde estamos agora não era originalmente da sua família. Pertencia a uma família chamada Duarte, minha família, meu bisavô, para ser exata. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração das crianças. Samuel sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele olhou ao redor do galpão, para aquela terra que sempre acreditou ser legitimamente sua, herança honesta de um avô trabalhador. Isso não pode estar certo, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Meu avô era um homem duro, mas não era ladrão, criminoso, completou Evelyn, sem crueldade, apenas cansaço. Talvez ele não se via assim. Talvez ele só aproveitou oportunidades que apareceram. Mas o resultado é o mesmo. Minha família perdeu tudo. Foram embora sem nada, porque Vicente Vilar e outros como ele os forçaram a isso. Samuel passou as mãos pelo rosto, tentando processar. Memórias da infância voltaram, conversas interrompidas quando ele entrava na sala. O jeito como seu pai evitava falar sobre o passado do avô. A tensão que sempre existia nas reuniões familiares. "E Rafael?", perguntou Samuel, embora já soubesse que a resposta seria dolorosa. "O que aconteceu com ele?" Evelyn abraçou Miguel com mais força, as lágrimas voltando. Ele tentou fazer a coisa certa. Levou as evidências para um advogado em Foz, alguém que trabalhava com casos de terras. Pensou que podia ajudar as famílias a recuperarem o que era delas. Mas, 3 dias depois de entregar os documentos, Rafael não voltou para casa. Ela precisou pausar, a emoção tomando conta. Sofia e Cauã também se aproximaram, formando um casulo protetor ao redor da mãe. Eles acharam o corpo dele no rio 2 semanas depois. Disseram que foi afogamento acidental, que ele estava bêbado. Mas Rafael não bebia, Sr. Vilar, nem uma cerveja. E ele sabia nadar melhor que qualquer pessoa que eu conhecia. Samuel sentiu náusea. Não por acreditar plenamente na história. Ainda havia dúvida, ainda havia necessidade de verificação. Mas porque, no fundo,
Uma parte dele reconhecia a possibilidade. Reconhecia o tipo de homem que seu avô era. O tipo de homem capaz de fazer o que fosse necessário para proteger o que considerava seu. O advogado desapareceu logo depois, continuou Evelyn, sua voz quebrando. Sumiu sem deixar rastro. E então, pessoas começaram a aparecer na minha casa. Não policiais, homens de terno com olhos frios, perguntavam onde estavam os documentos. Diziam que Rafael tinha roubado algo importante. Ameaçaram fazer com as crianças o que fizeram com ele. Ela olhou para Samuel com um desespero puro e verdadeiro. Então eu peguei meus filhos e fugi. Deixei tudo. Nossa casa, nossas coisas, nossas vidas. Gastei todas as economias que tínhamos tentando me esconder. Mudei de cidade 3 vezes. E então o dinheiro acabou. Quando vi esta propriedade abandonada, pensei que seria irônico me esconder justamente aqui, na terra que foi roubada da minha família. Achei que ninguém viria, que poderíamos desaparecer. As crianças estavam completamente silenciosas, e Samuel percebeu que elas haviam ouvido essa história antes. Viviam com esse peso, com esse medo, todos os dias. Você tem provas? Perguntou Samuel, sua voz controlada apesar do tumulto interno. Cópias dos documentos que Rafael encontrou? Evelyn negou com a cabeça. Rafael tinha, mas estavam com ele quando ele morreu. E o advogado tinha cópias também, mas desapareceu. Não tenho nada além da minha palavra. Samuel se levantou, caminhando até a porta do galpão. Olhou para a propriedade, para a terra vermelha e as construções em ruínas. Cada centímetro daquele lugar tinha uma nova camada de significado agora. Não era apenas a herança do avô, era potencialmente o cenário de um crime, de vários crimes. Por que não foi a polícia? Perguntou ainda de costas. Porque algumas das pessoas envolvidas são a polícia, respondeu Evelyn, sua voz dura. Rafael descobriu que um dos delegados de Foz estava nos documentos. Nome dele, assinatura, dinheiro recebido. Quem eu procuraria? Quem me protegeria? Samuel virou-se para ela, e pela primeira vez, Evelyn viu algo em seus olhos que não era apenas interesse ou curiosidade. Era conflito real. Era um homem confrontando a possibilidade de que tudo que ele acreditava sobre sua família, sobre sua origem, sobre a fonte de sua riqueza, poderia ser construído sobre sangue e sofrimento. Eu preciso de tempo, disse ele finalmente, para investigar, para verificar sua história. Você não acredita em mim? Não era uma pergunta. Eu não sei no que acreditar, admitiu Samuel. Mas sei que você está com medo real. Sei que essas crianças estão traumatizadas e sei que, se o que você está dizendo é verdade, então minha família tem uma dívida impagável. Ele voltou para perto dela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de Evelyn. Me dê uma semana. Vou descobrir a verdade. Enquanto isso, vocês ficam aqui. Vou trazer mais suprimentos, melhorar as condições deste lugar. E você tem minha palavra. Não vou contar para ninguém que vocês estão aqui. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou Evelyn. Você é sangue dele, você é um vilar. Samuel não tinha resposta para isso. Era uma pergunta justa, terrível e necessária. Porque você não tem escolha, disse ele finalmente. E porque, se o que você diz é verdade, então eu também sou vítima do meu avô. Só não sabia disso até hoje. Evelyn o estudou por um longo momento, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo o que viu foi confusão genuína e, surpreendentemente, algo que parecia raiva direcionada não a ela, mas ao passado. Uma semana, concordou ela. Mas se eu sentir qualquer ameaça, qualquer sinal de perigo, eu desapareço com meus filhos, e você nunca mais nos encontrará. Samuel assentiu, entendendo a seriedade da ameaça. Quando saiu do galpão, o sol estava alto no céu, mas ele sentia como se estivesse caminhando na escuridão mais profunda. Tudo o que ele conhecia sobre sua história estava sendo questionado. E pior, ele tinha a sensação terrível de que Evelyn Duarte estava dizendo a verdade. Samuel passou os 3 dias seguintes como um homem possuído.
Cancelou todas as suas reuniões, delegou responsabilidades urgentes para a sua equipe em São Paulo e se trancou em seu hotel com seu laptop, telefone e uma determinação férrea de descobrir a verdade. Mas encontrar informações sobre eventos de 40 ou 50 anos atrás não era tarefa simples. Ele começou pelos arquivos públicos. O cartório de registro de imóveis da região tinha alguns documentos digitalizados, mas a maioria dos registros antigos ainda estava em papel, guardados em salas empoeiradas. Samuel contratou um despachante local, um senhor de 60 anos chamado Otávio, que conhecia os meandros da burocracia regional como ninguém. Doutor Vilar, disse Otávio quando Samuel explicou o que procurava. Vou ser honesto com o senhor. Os anos 70 e 80 foram complicados por aqui. Muita terra mudou de mãos de formas que não aparecem nos papéis oficiais. O que quer dizer com isso? Otávio olhou ao redor, como se certificando-se de que ninguém estava ouvindo, mesmo estando sozinhos em seu pequeno escritório. Havia um grupo. Chamavam de os Desbravadores, oficialmente, mas todo mundo sabia que era mais que isso. Empresários, alguns políticos, até militares. Diziam que estavam desenvolvendo a região, trazendo progresso, mas o jeito como faziam, bem, nem sempre era legal. Meu avô fazia parte desse grupo? Otávio hesitou, claramente desconfortável. Vicente Vilar era uma figura importante por aqui, sim. Ele tinha conexões, sabia como as coisas funcionavam. Não era uma confissão direta, mas era o suficiente para confirmar as suspeitas de Samuel. Ele pediu a Otávio para buscar todos os registros de transferência de propriedade envolvendo Vicente Vilar entre 1970 e 1985. O despachante voltou 2 dias depois com uma pasta grossa, cheia de documentos amarelados. Samuel passou horas analisando cada papel. A maioria eram transações aparentemente normais, compras, vendas, heranças. Mas algumas chamaram sua atenção. Transferências feitas por valores absurdamente baixos, como se as propriedades tivessem sido praticamente doadas. Assinaturas que pareciam trêmulas, forçadas. Testemunhas que assinavam vários documentos no mesmo dia. Algo incomum. E então ele encontrou um registro de transferência datado de 1978. A propriedade de 120 hectares, onde agora Evelyn e as crianças se escondiam. O proprietário anterior estava listado como José Duarte. O valor da transação, R$ 1 simbólico. Motivo declarado, quitação de dívidas. Samuel sentiu o estômago revirar. Aquilo não era uma venda. Era uma expropriação disfarçada de transação legal. Ele precisava de mais. Procurou por José Duarte em registros públicos, certidões de óbito, qualquer rastro. Descobriu que o homem havia morrido em 1992, aos 73 anos. Tinha tido 5 filhos. Samuel conseguiu rastrear os descendentes através de redes sociais e registros civis. Uma das netas de José Duarte ainda vivia na região, a 200 quilômetros dali. Seu nome era Aparecida Duarte e ela tinha 56 anos. Samuel pegou o endereço e decidiu visitá-la pessoalmente. A casa de Aparecida era simples, mas bem cuidada, em um bairro modesto de uma cidade do interior. Quando Samuel tocou a campainha, uma mulher de cabelos grisalhos atendeu, olhando com desconfiança para o homem bem vestido à sua porta. Dona Aparecida, começou Samuel. Meu nome é Samuel Vilar. Sei que esse sobrenome pode não significar coisas boas para a senhora, mas preciso muito conversar sobre seu avô, José Duarte. A expressão da mulher endureceu imediatamente. Não tenho nada para dizer a um Vilar. Vocês já tiraram tudo da minha família. Ela começou a fechar a porta, mas Samuel colocou a mão no batente. Por favor, eu sei que meu avô fez coisas terríveis. Estou tentando entender a extensão disso. E talvez eu possa fazer algo para reparar. Aparecida o estudou com olhos duros. 50 anos de ressentimento acumulado naquele olhar. Mas algo na sinceridade de Samuel a fez hesitar. Ela abriu a porta novamente, devagar. Entre.
mas não espere café. O interior da casa era acolhedor, com fotografias antigas nas paredes. Samuel reconheceu imediatamente uma foto de uma propriedade rural que era idêntica às terras do seu avô, mas em uma época anterior, mais cuidada. Aquela era nossa fazenda, disse Aparecida, notando o olhar de Samuel. Antes de nos roubarem. Ela sentou-se pesadamente em uma poltrona velha e fez sinal para Samuel sentar também. O que aconteceu? Perguntou ele, embora já soubesse parte da resposta. Aparecida respirou fundo, como se preparando para abrir feridas antigas. Meu avô, José, trabalhou aquela terra a vida inteira. Herdou do pai dele, que foi um dos primeiros colonos da região. Criou 5 filhos lá, com muito suor e dedicação. Não éramos ricos, mas vivíamos bem, dignamente. Ela apontou para outra foto, onde um homem de aparência forte e bondosa sorria ao lado de uma mulher e várias crianças. Então, no final dos anos 70, começaram os problemas. Primeiro foi pressão para vender. Homens apareciam oferecendo valores baixos, dizendo que a região ia se desenvolver e que era melhor sair logo. Vovô recusava. Aquela terra era tudo para ele. E então começaram as ameaças. Nosso gado aparecia morto. Cercas eram derrubadas durante a noite. A casa foi invadida 2 vezes. Minha avó teve um colapso nervoso e, finalmente, disseram que meu avô tinha dívidas que ele jurava nunca ter feito, mas apareceram documentos assinados com o nome dele. Diziam que se ele não quitasse, ia perder tudo na justiça. Aparecida limpou lágrimas que começavam a descer. Ele não tinha dinheiro para pagar dívidas que não devia. Então ofereceram uma solução: transferir a propriedade como pagamento. Disseram que era isso ou a prisão. Vovô assinou porque tinha medo, não por ele, mas por nós, pelos filhos e netos. E quem ficou com a propriedade? Vicente Vilar, disse ela, o nome saindo como veneno. Seu avô. Ele chegou 1 semana depois com os papéis, dizendo que agora éramos invasores em nossa própria terra. Nos deu 3 dias para sair. 3 dias para juntar 50 anos de vida e partir. Samuel sentiu vergonha queimar em seu peito. Vergonha de carregar aquele sobrenome, daquele sangue correndo em suas veias. Para onde vocês foram? Para a cidade. Vovô nunca se recuperou. Um homem que viveu a vida toda no campo, de repente trancado em uma casa pequena na periferia. Ele morreu de desgosto em 1992, e nenhum de nós conseguiu se recuperar completamente. Meu pai morreu jovem, com 52 anos. Meus tios se espalharam pelo país, tentando esquecer. Alguns conseguiram reconstruir a vida, outros não. Outras famílias passaram pelo mesmo? Aparecida assentiu. Pelo menos 7 que eu saiba. Todas na mesma região, todas na mesma época. E sempre os mesmos nomes aparecendo como novos donos: Vicente Vilar, Armando Pacheco, Coronel Bittencourt. Eles formavam um grupo, trabalhavam juntos. Samuel tirou o celular e mostrou uma foto de Evelyn e das crianças, que havia tirado com permissão dela. Conhece esta mulher? Aparecida aproximou-se, estreitando os olhos. Não, mas ela tem cara de Duarte. Os olhos, o formato do rosto. É parente minha? Ela diz que é bisneta de José Duarte. Está fugindo porque o pai dos filhos dela descobriu evidências sobre o que aconteceu com sua família e outras. E foi morto por isso. A Aparecida levou a mão à boca, os olhos arregalados. Meu Deus! Eles ainda estão fazendo isso? Ainda estão matando para proteger aqueles segredos? Não sei, admitiu Samuel. Mas ela e as crianças estão escondidas há meses, com medo de serem encontradas. A mulher mais velha ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Então olhou diretamente para Samuel. O que você pretende fazer? Porque se veio aqui só para colecionar histórias tristes e depois voltar para sua vida de rico, pode ir embora agora. A aspereza da pergunta era justa, e Samuel sabia disso.
Eu vou devolver a propriedade, disse ele, surpreso pela firmeza em sua própria voz. Para Evelyn e para você, se quiser. Vou fazer o que meu avô deveria ter feito. Reparar o que foi destruído. Reparar, repetiu Aparecida, sua voz cética. Você acha que devolver um pedaço de terra repara 50 anos de sofrimento? Repara as vidas destruídas, as mortes prematuras, os traumas? Não, respondeu Samuel honestamente. Não repara, mas é o começo. E se há mais famílias como a sua, vou encontrá-las também. Aparecida o estudou por um longo momento, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas determinação. E talvez o início de uma redenção tardia. Tem documentos, disse ela finalmente levantando-se. Meu pai guardava tudo, papéis, fotos, até cartas que recebemos na época com ameaças. Ele dizia que um dia alguém iria querer saber a verdade. Nunca achei que seria um Vilar. Ela saiu da sala e voltou minutos depois com uma caixa de papelão velha, cheia de documentos amarelados. Colocou na frente de Samuel com cuidado, como se fosse algo precioso. Leve, use para proteger aquela moça e as crianças. E se conseguir fazer justiça depois de tanto tempo, bem, meu avô descansará melhor. Samuel pegou a caixa com reverência, sentindo o peso não apenas físico, mas moral daqueles papéis. Eram evidências de crimes que a justiça havia ignorado, de vidas que o sistema havia descartado. Obrigado, disse ele, e em sua voz havia algo que Aparecida não esperava ouvir de um Vilar, humildade genuína. Quando Samuel voltou para o hotel naquela noite, despejou todo o conteúdo da caixa sobre a cama. Passou horas lendo cada documento, cada carta, cada foto. Era um arquivo meticuloso de injustiça documentada. E quanto mais lia, mais sua raiva crescia. Não contra Aparecida ou Evelyn, mas contra o próprio sangue. Seu avô não havia sido apenas um empresário oportunista. Havia sido parte de um esquema sistemático de expropriação de terras, usando intimidação, documentos falsos e violência. E o dinheiro que construiu o Império Vilar, incluindo a fortuna que agora Samuel administrava, tinha origem nesse sofrimento. Ele pegou o telefone e discou para seu advogado pessoal em São Paulo, Maurício Teles, que atendera a família Vilar por 3 décadas. Maurício, preciso que você investigue algo para mim, disse Samuel, sem preâmbulos. Quero saber todos os detórios de propriedades registradas em nome de Vicente Vilar entre 1970 e 1990. Especificamente, quero saber se há padrões de aquisição suspeitos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Samuel, seu pai me pediu uma vez para não mexer nesses registros antigos. O coração de Samuel gelou. Meu pai sabia? Eu não posso dizer mais nada. Sigilo profissional. Maurício, ouça com atenção. Encontrei pessoas que foram diretamente prejudicadas pelas ações do meu avô. Uma mulher e 3 crianças estão escondidas e com medo porque alguém matou o pai delas por ele ter descoberto a verdade. Se meu pai sabia e não fez nada, então eu preciso saber disso agora. O silêncio se estendeu. Ele sabia, admitiu Maurício finalmente, sua voz pesada. Seu pai descobriu alguns anos antes de morrer. Foi um choque para ele também. Tentou discretamente compensar algumas famílias, fazer doações anônimas, mas ele tinha medo que um escândalo destruísse tudo que vocês haviam construído. Samuel sentiu como se tivesse levado um soco. Seu pai, que sempre admirara pela integridade, havia carregado esse segredo até o fim. Preferira a proteção familiar à justiça. Então eu vou fazer o que ele não teve coragem de fazer, disse Samuel, sua voz dura. Vou expor tudo e vou reparar o que puder. Você entende as consequências? Alertou Maurício. Isso pode destruir a reputação da família. Pode abrir processos, investigações criminais, mesmo tanto tempo depois. Sua empresa pode sofrer. Eu sei, respondeu Samuel, e não me importo. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou reputação.
Quando desligou o telefone, Samuel olhou pela janela do hotel para a noite escura. Em algum lugar naquela escuridão, Evelyn e 3 crianças dormiam em um galpão frio, com medo de serem encontradas pagando por crimes que não cometeram. Mas isso estava prestes a mudar. Samuel não voltou à propriedade imediatamente. Precisava de um plano sólido antes de fazer qualquer movimento. Os documentos que Aparecida lhe dera eram explosivos, mas precisavam ser organizados, verificados e, principalmente, protegidos. Se alguém havia matado Rafael por descobrir a verdade, não hesitaria em fazer o mesmo com Samuel. Ele contratou um escritório de advocacia especializado em questões fundiárias, mas não em sua cidade. Escolheu uma firma em Curitiba, longe o suficiente para evitar conexões locais que poderiam comprometer a investigação. Digitalizou todos os documentos e os armazenou em nuvem, com cópias em 3 locais físicos diferentes. Não cometeria o erro de ter apenas uma via das evidências. Enquanto isso, continuou levando suprimentos para Evelyn e as crianças. A cada visita, o galpão ficava um pouco mais habitável. Samuel instalou painéis solares portáteis para fornecer eletricidade, comprou colchões novos, montou uma área de cozinha adequada. Evelyn aceitava tudo com gratidão silenciosa, mas mantinha distância. A desconfiança ainda estava lá e Samuel não a culpava por isso. Foi na 5ª visita que tudo mudou. Samuel chegou à propriedade no meio da tarde, carregando mais mantimentos. Mas ao se aproximar do galpão, notou algo errado. A porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Normalmente Evelyn a mantinha trancada por dentro. Seu coração acelerou. Evelyn chamou, empurrando a porta devagar. O interior estava vazio. Os pertences ainda estavam lá, mas não havia sinal das 4 pessoas. Samuel sentiu o pânico subir pela garganta. Evelyn! Gritou mais alto, saindo do galpão e olhando ao redor. Então ouviu um choro abafado, vindo de trás do galpão, de uma área de vegetação densa. Samuel correu naquela direção, empurrando galhos e arbustos. E então viu. Evelyn estava no chão, abraçada às 3 crianças. Todas estavam tremendo, os olhos arregalados de terror. E na frente delas, bloqueando qualquer rota de fuga, estava um homem. Ele tinha aproximadamente 50 anos, vestido com roupas caras, mas discretas. Seu rosto era duro, marcado pelo tempo e provavelmente por muitas decisões difíceis. Ao lado dele, um segundo homem, mais jovem, claramente um capanga. Então você é o Samuel Vilar, disse o homem mais velho, sua voz calma, mas com uma ameaça subjacente. Armando Pacheco Júnior. Acho que já ouviu falar do meu pai. Samuel reconheceu o nome imediatamente. Armando Pacheco, um dos sócios do avô Vicente na apropriação de terras. Seu filho estava ali, provavelmente defendendo os mesmos interesses sujos. Saia da frente delas, disse Samuel, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia. Armando sorriu, mas era um sorriso sem humor. Interessante. Um Vilar defendendo uma Duarte. Seu avô deve estar se revirando no túmulo. Deixe-as em paz. O que quer que estejam procurando está comigo agora. Armando deu um passo em direção a Samuel, estudando-o com olhos calculistas. Documentos, fotos, evidências que um eletricista metido a herói roubou há 2 anos. Seu amiguinho Rafael achou que podia brincar de justiceiro. Olha onde isso o levou. A admissão casual do envolvimento na morte de Rafael fez o sangue de Samuel ferver. Você o matou? Eu? Armando riu. Não suje minhas mãos com isso. Mas orquestrei sim, e faria de novo. Ele ameaçava expor coisas que precisam permanecer enterradas. Evelyn soltou um gemido de dor, apertando as crianças com mais força. Miguel, o mais velho, olhava para Armando com um ódio puro e concentrado que não deveria existir nos olhos de uma criança de 8 anos. Os documentos originais foram destruídos, continuou Armando, mas descobrimos que existem cópias, e essa mulher sabe onde estão. Ou você sabe, alguém sabe.
e vou descobrir. As cópias estão em segurança, disse Samuel, dando um passo à frente, colocando-se entre Armando e a família. Em mãos de advogados com instruções claras. Se algo acontecer comigo ou com elas, tudo vai a público. Polícia, imprensa, justiça, tudo. A expressão de Armando escureceu. Você está cometendo um erro terrível, rapaz. Não sabe com quem está lidando. Sei exatamente, retrucou Samuel. Estou lidando com homens que roubaram terras, destruíram famílias e mataram para proteger seus crimes. Homens como meu avô e como seu pai. Mas isso acaba agora. O capanga ao lado de Armando deu um passo à frente, a ameaça física clara. Mas Samuel não recuou. Toque em mim e eu garanto que você não vê o sol nascer amanhã, disse Samuel, com uma calma que não sabia que possuía. Sou mais rico que você, Armando. Tenho mais recursos, mais conexões. E agora tenho uma causa. Você quer mesmo começar uma guerra que não pode vencer? Armando o estudou por um longo momento. Atrás de Samuel, Evelyn observava a cena com os olhos arregalados, sem acreditar que alguém estava enfrentando aquele homem por ela. Está bancando o herói? Zombou Armando. Por quê? Por culpa? Pensou que pode lavar o sangue do sobrenome Vilar com um gesto grandioso? Não estou tentando me redimir, respondeu Samuel. Estou tentando parar um ciclo de injustiça que começou há 50 anos. E vou começar devolvendo a propriedade roubada do bisavô dela. Houve um momento de silêncio absoluto. Até os pássaros pareceram parar de cantar. Você não tem ideia do ninho de vespas que está cutucando, disse Armando, sua voz baixa e perigosa. Não são só eu e meu pai. Há outras pessoas envolvidas, gente com poder, gente que não vai deixar você destruir o que construíram. Então eles terão que me parar, disse Samuel simplesmente. E descobrir que alguns de nós ainda acreditamos que há coisas mais importantes que proteger fortunas construídas sobre sofrimento. Armando recuou um passo, depois outro, mas seus olhos permaneceram fixos em Samuel, calculando, planejando. Isso não acabou, disse ele. Você pode ter os documentos, pode ter advogados caros, mas nós temos tempo, recursos e nenhum escrúpulo. Eventualmente, você vai cometer um erro e estaremos esperando. Ele fez um sinal para o capanga e ambos começaram a se afastar, caminhando de costas por alguns metros antes de finalmente virarem e desaparecerem na vegetação. O som de um carro partindo ecoou minutos depois. Samuel permaneceu tenso por mais um minuto inteiro, certificando-se de que realmente haviam ido embora. Então, e somente então, suas pernas começaram a tremer. A descarga de adrenalina o atingiu de uma vez, e ele teve que se apoiar em uma árvore para não cair. Evelyn se levantou lentamente, as crianças ainda grudadas nela. Caminhou até Samuel e, para sua surpresa, o abraçou. Foi um abraço desesperado, de alguém que havia desistido de esperar por ajuda e agora não sabia como processar que ela havia chegado. Você não precisava fazer isso, sussurrou ela, sua voz quebrada. Não nos devia nada. Samuel retribuiu o abraço, sentindo as três crianças se agarrarem às suas pernas. Devia sim, disse ele. Devo a você, a sua família, a todas as famílias que meu avô destruiu. E vou passar o resto da minha vida pagando essa dívida. Naquela noite, Samuel não voltou para o hotel. Dormiu no galpão, em um colchão no chão, com uma barra de ferro ao lado caso Armando voltasse. As crianças, pela primeira vez em meses, dormiram sem pesadelos. Evelyn ficou acordada a maior parte da noite, observando aquele homem estranho que havia entrado em suas vidas há apenas uma semana e virado tudo de cabeça para baixo. Ao amanhecer, enquanto preparava café em um fogareiro improvisado, ela finalmente perguntou o que estava engasgada em sua garganta. O que acontece agora? Samuel, com olhos vermelhos de falta de sono, mas determinados, respondeu. Agora a gente vai à luta. De verdade. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de ação legal, confrontos e descobertas.
Samuel contratou não um, mas 3 escritórios de advocacia diferentes, cada um trabalhando em aspectos distintos do caso. O primeiro focava na restituição das terras. O segundo, em proteção legal para Evelyn e as crianças. O terceiro investigava a morte de Rafael e as conexões com o esquema de apropriação de terras. A história começou a vazar para a imprensa. Primeiro em jornais locais pequenos, depois em veículos maiores. Herdeiro de fortuna expõe crimes da própria família, diziam as manchetes. A reputação da família Vilar, que Samuel havia passado toda a vida construindo e protegendo, desmoronou em questão de dias. Mas ele não recuou. A primeira vitória veio 3 semanas depois do confronto com Armando. Um juiz, analisando os documentos apresentados pelos advogados de Samuel, determinou a suspensão provisória da venda da propriedade e abriu um processo de revisão de titularidade. Era um passo pequeno, mas significativo. Evelyn e as crianças foram transferidas para um local seguro, um apartamento pequeno, mas confortável em Curitiba, sob proteção da polícia. Pela primeira vez em quase um ano, ela dormiu em uma cama de verdade, em um lugar com aquecimento, com comida na geladeira. As crianças começaram a frequentar uma escola particular que Samuel pagava, onde foram recebidas com cuidado especial, dada sua situação. Miguel, o menino mais velho, começou a sorrir novamente. Sofia fazia amigas. Cauã, que mal falava devido ao trauma, começou a soltar palavras isoladas, reconstruindo sua voz. Samuel visitava sempre que podia, trazendo brinquedos, livros, às vezes apenas sua presença. E em uma dessas visitas, 4 meses após encontrá-los pela primeira vez, Evelyn lhe fez uma proposta inesperada. "Venha jantar conosco hoje", disse ela. "De verdade, não como o homem que está nos ajudando, como um amigo." Samuel aceitou, e naquela noite, sentado à mesa simples do apartamento, comendo comida caseira preparada por Evelyn, enquanto as crianças tagarelavam sobre o dia na escola, ele sentiu algo que não experimentava há anos: paz genuína. Não a paz da riqueza ou do sucesso, mas a paz de saber que estava fazendo a coisa certa, independentemente do custo. A segunda vitória veio 6 meses após o início do processo. Mais 3 famílias que haviam sido expropriadas nos anos 70 vieram a público com suas histórias, encorajadas pelo exemplo de Samuel. Aparecida Duarte testemunhou em tribunal, apresentando todos os documentos que havia guardado por décadas. O caso ganhou dimensão nacional. E então, a bomba explodiu. A investigação sobre a morte de Rafael finalmente produziu resultados. Um dos policiais envolvidos na época, agora aposentado e diagnosticado com câncer terminal, decidiu confessar. Não queria morrer carregando aquele peso. Ele detalhou como Rafael havia sido sequestrado, interrogado violentamente sobre as cópias dos documentos e, quando se recusou a falar, assassinado. O corpo foi jogado no rio para simular afogamento. Nomes foram citados. Armando Pacheco Júnior estava entre eles, assim como um ex-delegado, agora com 70 anos, e um empresário local que havia feito fortuna através de terras apropriadas ilegalmente. Mandados de prisão foram expedidos. Armando foi preso em sua mansão, algemado na frente de vizinhos chocados. As imagens correram o Brasil em todos os noticiários. O ex-delegado tentou fugir para o Paraguai, mas foi capturado na fronteira. O empresário sofreu um infarto ao receber a notícia da prisão iminente e morreu 2 dias depois no hospital. A verdade, tão cuidadosamente enterrada por décadas, estava finalmente vindo à luz. Mas o maior momento veio quase um ano após Samuel ter encontrado Evelyn e as crianças naquele galpão. O juiz responsável pelo caso das terras proferiu sua sentença final. Após analisar todas as evidências, documentos, testemunhos e perícias, ele determinou que as propriedades adquiridas ilegalmente por Vicente Vilar e seus associados deveriam ser devolvidas aos herdeiros legítimos ou,
quando isso não fosse possível, convertidas em compensação financeira justa. A propriedade de 120 hectares foi oficialmente transferida para Evelyn Duarte como herdeira direta de José Duarte. O registro foi alterado, os documentos forjados anulados. Pela primeira vez, em quase 50 anos, a terra voltava para a família que a havia trabalhado com amor e suor. No dia da transferência oficial, Samuel levou Evelyn e as crianças de volta à propriedade, mas não ao galpão onde haviam se escondido. Ele havia contratado uma empresa de construção que nos últimos meses havia trabalhado silenciosamente na reconstrução da antiga casa-sede. Não era uma mansão, mas era sólida, bonita, acolhedora. Com quartos para cada criança, uma cozinha ampla, uma sala de estar com lareira. Quando Evelyn viu a casa, ela desabou em lágrimas. Miguel, Sofia e Cauã correram pelos cômodos, gritando de alegria, explorando cada canto de seu novo lar. Um lar de verdade, não um esconderijo. Um lugar onde podiam ser crianças novamente. Como vou te agradecer por tudo isso? Perguntou Evelyn, limpando as lágrimas enquanto observava os filhos brincarem. Não me agradeça, disse Samuel suavemente. Isso não é caridade, é justiça, mesmo que tardia. Esta terra sempre foi sua. Eu só devolvi o que nunca deveria ter sido tirado. Eles ficaram em silêncio por um momento, lado a lado na varanda da casa, observando o sol se pôr sobre os campos verdes. A terra que havia visto tanta injustiça agora testemunhava um recomeço. E você? Perguntou Evelyn. O que vai fazer agora? Sua empresa sofreu. Sua reputação foi manchada. Pessoas que você considerava amigas te deram as costas. Era verdade. O império empresarial de Samuel havia sido abalado. Alguns contratos foram cancelados. Sócios antigos romperam relações. Havia até processos movidos contra ele por difamação da memória de seu avô. Mas olhando para aquela casa, para aquelas crianças rindo, para a mulher corajosa ao seu lado, que havia sobrevivido ao impossível, Samuel não sentia arrependimento, nem um pouco. Vou reconstruir, disse ele, mas desta vez, da forma certa, com integridade, com transparência. E se eu perder tudo no processo, bem, pelo menos vou dormir em paz. Evelyn tocou seu braço gentilmente, um gesto simples, mas carregado de significado. Você não vai perder tudo, disse ela, porque você ganhou algo que dinheiro não compra, redenção, e uma família que sempre será grata a você. Nos meses que se seguiram, Samuel se tornou um defensor público das vítimas de apropriação ilegal de terras. Usou sua plataforma, sua riqueza restante e sua experiência para ajudar outras famílias a recuperarem o que era seu. Criou uma fundação dedicada a isso, financiada pela venda de grande parte de seus bens pessoais. Aparecida Duarte também recebeu compensação financeira significativa, que usou para criar um centro comunitário em memória de seu avô José. O centro oferecia assistência jurídica gratuita para pequenos proprietários rurais, garantindo que o que aconteceu com sua família não se repetisse. Miguel cresceu e se tornou advogado, especializando-se em direito agrário. Sofia virou professora, dedicada a educar crianças em comunidades rurais. Cauã, o mais novo, encontrou na música uma forma de processar seus traumas, tornando-se um talentoso violonista. E Evelyn, ela reconstruiu a fazenda não como uma operação comercial grande, mas como uma propriedade familiar sustentável. Plantava orgânicos, criava galinhas caipiras, produzia mel. Não era rica, mas era próspera. Mais importante, era livre. Livre do medo, livre da fuga, livre da injustiça que havia perseguido sua família por gerações. Samuel continuou visitando. Primeiro mensalmente, depois quinzenalmente, depois semanalmente. As crianças começaram a chamá-lo de tio Samuel. Evelyn e ele desenvolveram uma amizade profunda, construída sobre fundações de respeito mútuo, admiração e uma jornada compartilhada de cura.
Em uma noite de inverno, 2 anos após aquele primeiro encontro no galpão, Samuel e Evelyn estavam sentados na varanda da casa, bebendo chocolate quente enquanto observavam as estrelas. As crianças dormiam tranquilamente em seus quartos aquecidos. Você já parou para pensar, disse Evelyn suavemente, que se você não tivesse decidido visitar aquela propriedade naquele dia específico, nada disso teria acontecido? Eu ainda estaria fugindo, você ainda estaria vivendo uma mentira, e aqueles criminosos ainda estariam livres. Samuel considerou a observação. Eu penso sobre isso constantemente, admitiu. E me pergunto se foi destino, coincidência ou algo maior. Meu avô construiu sua fortuna sobre sofrimento alheio. Talvez eu fui colocado naquele caminho para desfazer o que ele fez, para quebrar o ciclo. Você quebrou mais que um ciclo, disse Evelyn, olhando-o nos olhos. Você quebrou correntes que prendiam não só minha família, mas várias outras, e me deu algo que eu achei que havia perdido para sempre: esperança. Eles ficaram em silêncio confortável por mais alguns minutos. Então Evelyn fez uma pergunta que vinha guardando há meses. Você se arrepende de ter revirado sua vida do avesso, de ter exposto seus próprios fantasmas, de ter perdido tanto? Samuel não precisou pensar muito na resposta, nem por um segundo. Eu tinha dinheiro, sim, tinha sucesso, reputação, mas não tinha isso. Ele gesticulou para a casa, para a terra, para a paz que emanava daquele lugar. Não tinha propósito de verdade. Não tinha uma razão para acordar que fosse além de fazer mais dinheiro. Ele olhou para Evelyn com sinceridade absoluta. Você e essas crianças me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Me deram uma chance de ser alguém melhor que meu avô, melhor que meu pai, que preferiu o silêncio à justiça. Me deram uma chance de usar meu privilégio para algo que realmente importa. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Evelyn enquanto ela ouvia. Ela estendeu a mão, e Samuel a segurou, um gesto simples, mas profundamente significativo. Obrigada, sussurrou ela. Não só por tudo que você fez, mas por ser quem você é. A história do milionário que encontrou uma mulher e crianças escondidas em sua antiga terra e decidiu fazer a coisa certa tornou-se lendária na região. Inspirou outras pessoas a confrontarem injustiças históricas. Encorajou vítimas a virem à frente. E, mais importante, mostrou que redenção é sempre possível, mesmo quando parece impossível. Samuel nunca recuperou toda a fortuna que tinha antes. Sua empresa foi reestruturada, menor, mas mais ética. Ele nunca se casou, mas tinha uma família. Não de sangue, mas de escolha. Evelyn e as crianças preencheram um vazio em sua vida, que ele nem sabia que existia. E naquela propriedade de 120 hectares, onde décadas atrás uma família havia sido brutalmente expulsa, agora crescia vida nova. Vida construída sobre verdade, justiça e amor. As sombras do passado ainda existiam, não podiam ser apagadas, mas agora eram iluminadas pela luz de um futuro melhor. Samuel aprendeu que herança não é apenas o que você recebe, é também o que você escolhe fazer com isso. E ele escolheu quebrar o ciclo de dor, mesmo que isso custasse tudo o que tinha, porque no final descobriu que tudo o que tinha nunca foi realmente seu. Era construído sobre lágrimas de outros. Mas agora ele tinha algo verdadeiro, algo que ninguém poderia tirar dele, a paz de saber que, quando tudo foi dito e feito, ele escolheu o caminho da justiça. E isso, descobriu, valia mais que qualquer fortuna. Fim. Narrador finaliza com tom reflexivo e caloroso. E assim chegamos ao final desta história de coragem, redenção e justiça tardia. Uma história sobre como uma decisão, a decisão de fazer o que é certo, independentemente do custo, pode mudar vidas completamente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Esta história foi criada para nos lembrar que nunca é tarde para reparar erros do passado, mesmo quando esses erros não foram nossos. Samuel Vilar,
Poderia ter virado as costas para Evelyn e as crianças. Poderia ter escolhido proteger o nome da família e a própria fortuna. Mas ele escolheu a justiça. E essa escolha o tornou mais rico do que qualquer quantia de dinheiro jamais poderia. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Deixe seu like. Isso ajuda muito mais pessoas a encontrarem este conteúdo. Comente de onde você está assistindo. Adoramos saber onde nossos espectadores estão localizados. Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma nova história. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias que emocionam, inspiram e fazem refletir. Cada inscrição, cada like, cada comentário ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Nos comentários, conte-nos. Você faria o que Samuel fez? Teria a coragem de confrontar os erros da própria família, mesmo sabendo que isso custaria caro? Até a próxima história. E lembre-se, justiça pode demorar, mas quando chega, ela transforma tudo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.